Bom, pessoal, esse é um vídeo que, em realidade, para a gente ser o mais preciso possível, não tinha necessidade de existir, tá? Eu mesmo falei para mim mesmo, não fala nada, larga quieto, não é esses troços tão importantes, mas tem um outro lado meu, aquele lado mais primitivo, que fala assim, não, esse tipo de coisa você não pode deixar espalhar, porque, infelizmente, gente, o que mais ocorre no mundo é que opiniões, eu nem vou dizer erradas, tá? Mas que às vezes não batem tanto com a realidade ou com a verdade, são as que mais se disseminam, tá? A verdade, elas espalham igual fogo em pradaria seca com muito vento. E depois de um certo tempo, a maioria absoluta adotam essas opiniões e elas passam a ser verdades como se fosse a coisa mais natural do mundo. E é uma besteira, ou pode parecer uma besteira, mas eu vi um vídeo do Firmo, ele afirmando que todo canivete ou tem ou vai vir a ter folga com o uso. E eu falei assim, gente, mas eu tenho tanto canivete, uso tanto canivete e uso para valer. Eu acho que os amigos não vão questionar se eu realmente uso lâmina ou não. Eu uso lâmina. Uso dioturnamente. Eu nunca estou sem uma lâmina. E uso realmente. Eu não uso para ficar mostrando uma coisinha aqui, outra ali. Não, elas são usadas. Vou dar exemplos, tá? Primeiro eu vou me ater ao exemplo que o Firmo mostrou do Victorinox. Esse é um Victorinox Sparta, tem exatos 40 anos, comprei esse Victorinox em 2000, ó, que 2000, 1900. Aliás, eu acho que tem mais de 40 anos, que eu comprei em fins de 1983. Em 1984 eu entrei para a faculdade, eu já tinha ele, então foi em fins de 83. Que ele tem uso, será que vai ser questionado? Trinca na tala aqui, trinca na tala aqui, tala desgastada, o disco, a sua digital, quem tem muita sensibilidade, consegue identificar o disco, tá? Vamos começar pelo saca-rolha, que era o único usado aqui em casa, porque tinha um saca-rolha, mas normalmente quem tava à mão para abrir os vinhos para a mãe era esse aqui. Será que tem alguma folga? Será que tem alguma folga? Zero, zero de folga. Para trás ele tem um joguinho, tá? Mas acho que todo Victorinox tem isso. Mas lateral, zero, tá? Punção você tem que fazer força, o escarificador para escarificar e coisa, tá? Alguma folga tem, alguma folga lateral tem. Aqui para trás ele tem porque é por causa do tipo de mola. Agora vamos ao que interessa. Chave de fenda. Gente, isso aqui já foi usado para tudo que vocês imaginar. Os amigos que conhecem aquele moto esmeril com cinta lixa acoplada, sabem que os parafusos daquela máquina são duros para burro para você ajustar a cinta lixa. Usado direto para isso, para apertar parafuso de braçadeira de mangueira, para desapertar parafuso de guarda-roupa, para desmontar por causa de encher, para tudo vocês imaginar. Zero de folga, zero. Para cima e para baixo, zero, tá? Ah, mas a lâmina principal tem. Com certeza a lâmina principal vai ter. Será que essa lâmina principal foi usada? Olha o estado dela. E até o simples fato de você afiar na pedra, a pressão que você gera, era para gerar folga lateral, né? Cadê a folga lateral? Para cima e para baixo, nenhuma. Só se você desengatar a trava entre a mola dele, né? Mas lateral, nenhuma. E olha o estado da lâmina.
Vão questionar se é usado ou não, realmente usado? Gente, com um detalhe. Esse canivete, nos últimos 20 anos, até o pai faleceu ano passado, ficou com o pai. E os amigos que acompanham o canal estão cansados de me ouvir falar que para o pai, ferramenta fazia o que ele achava que ela deveria fazer e não o que ela foi desenhada para fazer. Então, se ele achasse que esse canivete tinha que fazer uma alavanca numa coisa, ele faria. Se ele tivesse que cortar mangueira de irrigação, ele cortaria. Não importa o que tivesse que ser feito. Sendo que boa parte desse desgaste da lâmina é porque o pai usava e mexia, estava cortando planta com terra, o diabo a quatro, que tivesse cortado. Lá ia eu afiar o canivete. E é por isso que ele está nesse estado. Então, folga zero. Tá? Esse Champion, será que tem folga nele? Vocês veem, tala quebrada, rachada quebrada. Ah, é por causa de porte? Não, ele foi pouco portado, ele foi muito usado, porém pouco portado. Ele foi muito usado em casa. Por quê? Porque é um trambolho. Isso no bolso, gente, pode ser que 1% das pessoas que tenham realmente precise e tenha paciência para usar isso no bolso, porque é um trambolho. Mas vamos ver a lâmina principal, né? Será que existe questionamento se ele foi usado ou não? Será que ela tem folga? Zero. Zero de folga. Tá? Nenhuma. Nem para baixo, nem para cima, nem para um lado, nem para o outro. Tá? E assim as demais ferramentas. Uma que eu uso muito para apertar e desapertar alguma coisinha, o alicate. Tem alguma folga? A barra principal, nenhuma. Aqui em cima até tem uma folguinha. Ó. Uma ligeira folga, mas a barra principal, nada. E assim todo ele, gente. Então não é verdade que todo canivete de uso tem ou vai vir a ter folga. Um solo. Que esse então, apesar de eu ter um monte de canivete, normalmente, quando eu saio de bermuda ou de calção, é ele que está clipado. Por quê? Muito leve, um bom comprimento de lâmina, um fio bom e tal, uma boa resistência à oxidação, um clipe que não vai deixar ele ir a lugar nenhum, tanto é que esse canivete já cansou de entrar no rio comigo para nadar com as cachorras. Nadar assim, né? Porque elas entram, eu entro junto e tal, a gente entra num ponto, desce um pouco o rio e sai. Então, eu nunca tive medo de perder ele na cintura por causa desse clipe. A lâmina dele. Resta alguma dúvida se ela já foi usada? Vamos mostrar que esse aqui realmente foi pouco usado, tá? Olha a diferença da lâmina de um e de outro, tá? E esse que pouco usado, zero de folga, a não ser essa pequena folga aqui que todo Victorinox com sistema rolling block de trava tem, tá? Não sei porquê, questão de design, tá? Todo tem. Mas o solo, zero de folga, zero, tá? E muito usado. Não preciso nem falar desse Soldier, que ele é bem menos portado que o Spartan foi ou que o Solo, porque ele é mais para ocasiões especiais, quando eu vou sair numa confraternização, alguma coisa assim. Lâmina principal extremamente eficiente para cortar por causa do design dela, tá? Zero de folga, ainda mais que ele tem uma estrutura em alox, aí é que não vai apresentar folga mesmo. Talvez a ferramenta mais usada dele, gente. Até mesmo do que a lâmina. A chave de fenda. Por quê? Porque é muito robusta. Então, quando eu preciso fazer força em alguma coisa, eu nem procuro chave de fenda, porque a empunhadura dele é boa e para fazer força, quanto mais próximo do ponto fulcral você está, melhor. Ele que é usado. Zero de folga. Zero. Zero. Nada. Tá? Nada de folga. Aí, gente, eu falei assim, esses são os Victorinox, tá? São pinados, como o Victorinox que o firmo mostrou. Aí eu resolvi trazer também
esse Country Cuisine da Queen Cutlery, pinado com latão, tá? Latão, pinado com latão, liners de latão, tá? Empunhadura em Delrin, é um tipo de plástico proprietário, tá? Lâmina D2, marcas de pitch de corrosão. Vocês acham que tem uso esse canivete? Olha o tanto que a lâmina já recolheu. Ela vinha aqui, ó. Olha o tanto que ela já recolheu. Vocês acham que tem uso? Tem folga? Zero. Zero de folga. Zero. Mesmo com liner sendo de latão e tala de Delrin. Pino de latão. Zero de folga. Zero. Tá? Será que corta? Eu nem mostrei os outros, que é lógico que eles cortam. Tá? Lógico que corta. Será que rapa cabelo? Oh, meu Deus do céu. Será que rapa cabelo? Então, gente, esse negócio de falar que todo canivete tem ou vai vir a ter folga com o uso, isso não é verdade. Aqui tem um exemplo da Simo, tá? Um Hiller. Ele tem folga? Tem. Vocês vão ver. Um pouquinho de folga. Por quê? Porque se eu rebater esse pino aqui para ele não ter folga, eu simplesmente não vou conseguir abri-lo com uma mão mais. Fica tão duro, mas tão duro que até para abrir com as duas mãos fica difícil. Mas isso é uma questão de design. Design. Isso não é por causa de uso. Ele é assim. Quem tem Hiller vai atestar isso. Se o Hiller dele não tiver algum jogo na lâmina, eu garanto que a pessoa vai atestar que há dificuldade de abrir esse Hiller e que é impossível abrir com uma só mão, tá? Mas isso é questão de design, gente. Design. Não é por uso. Então, o firmo, o correto, tá? O correto seria ele dizer o seguinte: dos meus canivetes, todos têm ou vieram a ter folga. Aí estaria correto, eu não diria nada. Mas quando ele fala que todo canivete tem folga ou vai vir a ter folga com o uso, eu sou obrigado a dizer que não é verdade, porque eu tenho algumas dezenas de canivetes. Tá certo, a maioria não é pinada. A maioria é um pino pivô de parafuso. Mas a quase totalidade deles não tem folga, gente. Sente que todos eles têm bushings, tá? Ou de teflon, ou de cobre, ou de latão e tal. E não tem folga. Não tem. Então, no caso do firmo, gente, eu só vejo 3 hipóteses. Hipótese número 1. Falha inerente da peça produzida, ou seja, a peça já foi produzida com aquela falha. Sendo Victorinox, eu diria que a probabilidade é pequena, apesar de existir, porque é lógico que falha sempre ocorre, tá? Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu diria, gente, é uso indevido, tá? Não estou falando de uso abusivo, eu estou falando de uso indevido, tá? São duas coisas diferentes, tá? E uma terceira possibilidade: manuseio indevido. Cabral, mas manuseio indevido e uso indevido não é a mesma coisa? Não. Ainda mais que eu estou citando manuseio indevido, porque ele mesmo citou que ele mandou esse canivete para assistência técnica para trocar a lâmina, porque ele destruiu a lâmina tentando aprender a fiação. Então, pode ser que a assistência técnica tenha feito um serviço porco e montado o canivete com folga. Isso não é descartado, tá? Qualquer uma das 3 possibilidades, ou a ocorrência das 3, é possível, a não ser que alguém me diga: Victorinox de 40 anos atrás
tinha muito mais qualidade do que Victorinox mais recente. Eu acho difícil, mas não acho impossível isso, tá? Porque todos os meus Victorinox, não vou dizer que todos têm 40 anos, mas com certeza mais de 30 anos todos têm, tá? Mais de 30 anos todos têm. Então, gente, é como eu falei, tinha realmente necessidade de eu fazer esse vídeo? Não, não tinha. Mas é o que eu falei, se você permite e não contesta que uma opinião dessa se espalhe, muita gente vai ficar com a impressão errada de canivete, que existe uma falha intrínseca no conceito de canivete, que todo canivete vai apresentar folga. Isso pode até ser verdade, gente, para a maioria das pessoas, mas com certeza não é verdade para todos. Então, você fazer uma afirmação categórica e enfática de todo canivete é, no mínimo, eu diria que ousado, tá? No mínimo, vamos ser um gentleman. É no mínimo ousado, gente. Sendo que eu acabei de mostrar aqui canivetes de muito uso, mas uso real, gente. Não é para cortar uma coisinha aqui, outra ali, e cortar um papel, cortar um pauzinho, cortar uma frutinha e falar assim, nossa, eu usei. Não, vocês estão vendo que são canivetes usados, gente. Ninguém vai questionar se esses canivetes vão para o batente ou não. São canivetes de uso e uso real, para o que o canivete tiver que fazer. E não tem folga, mesmo esses que são pinados. Imaginem os outros canivetes meus que são muito mais robustos que Victorinox, tá? Normalmente liners de aço, travas de aço as mais variadas, lâminas bem mais robustas. Esses têm jogo zero, a não ser que ele já venha com esse jogo, gente. Não é pelo uso, tá? Não foi porque eles foram usados e foram que eles vieram a apresentar folga. É o que eu falei, são essas possibilidades. Uso indevido, falha inerente da peça ou manuseio indevido. Então não dá para você simplesmente chegar, e o firmo me desculpe, mas a experiência dele com lâmina é bem restrita, tá? Eu não tô aqui, não tô desfazendo do firmo nem nada, não tô, mas a experiência do firmo com lâminas, colocando isso no plural, é muito restrita, tanto no uso quanto na variedade de lâmina, tá? Tanto é que eu não vou falar que a Simo é uma maravilha. Se eu comparar a Simo com as outras marcas que eu tenho, eu não vou dizer que é porcaria, mas que ela está bem aquém de outras marcas, ela está, tá? Então, isso aqui não é falha, pode ser falha do design, porque eu não sei se o canivete que inspirou esse aqui, que é o Delica da Spyderco, mesmo o Delica todo em metal, se tem esse problema. Eu acredito que tenha, tá? Porque mesmo o Delica todo em metal, eu acho que não tem bushings, ou seja, não tem arruelinhas para ele deslizar melhor a lâmina. Eu creio que é isso aqui mesmo, é a lâmina com a tala de metal da empunhadura. Então eu acredito, veja bem, não estou afirmando nada, que o próprio Delica tem esse problema inerente a ele, que é se você tem um pino pivô muito apertado, ele não abre com uma mão, tá? E se você apertar demais, para ele não ter esse pequeno jogo, ele simplesmente não vai abrir com uma mão. Esse é um exemplo. Agora, eu tenho outros 2 canivetes da Simo, já tive outros quando era mais jovem e eu nem me lembro bem deles. Mas falar que a Simo é uma maravilha, se eu já digo que a Victorinox não é uma maravilha, o que dirá a Simo? Agora, essa questão do jogo desse Healer é provavelmente inerente ao design. A mesma coisa deve ocorrer
com o Delica, sendo que o Delica me parece muito mais fácil de abrir e fechar do que o Simo. Então pode ser que o Delica, mesmo todo em metal, tenha bushings de fósforo bronze, tá? Não sei, não posso afirmar. Nunca tive um Delica, tá? Agora, o Victorinox do Firmo, gente, com certeza, não é o padrão dos Victorinox quando bem usados, tá? E Victorinox, acredito eu, apesar de ser, hoje em dia, um canivete um pouco até elitista, isso já foi muito barato, pelo menos eu achava barato na época. Tanto é que quando eu comprei o solo, eu comprei 3 de uma vez. Fui numa casa de pesca de um amigo, eles ficavam numa caixinha de madeira. Eu falei assim, eu gostei desse negócio, uma lâmina única, maior, levinha e tal. Peguei 3, botei um no uso, aí ele se desgastou, dei para o meu tio, botei outro no uso, dei um para o meu irmão, aí um usei, até que a lâmina dele, eu já mostrei uma vez, tá fininha e tal, passei para minha mãe cortar laranja e mexerica, que ela gosta de tirar a parte umbilical dos gomos para comer e tal. E falei com meu irmão, eu te dou outro canivete, me passa esse para mim e tal. Passou e ele está no uso. E nenhum deles tem folga, tem jogo lateral, gente. Então, não é pegando no pé do Firmo, longe disso, mas é o que eu falei. Via de regra, gente, nesse mundo que a gente vive, opiniões e ideias que não são, não vou dizer erradas, tá? Mas que não são muito certas ou não correspondem à real realidade da coisa, se espalham como fogo em pradaria e daí a pouco viram verdades absolutas. E quanta gente vai às vezes deixar de comprar um canivete e coisa, porque vai falar, ah não, se eu começar a usar ele vai ter folga. Não é verdade isso, gente. Nenhum desses canivetes nunca foi rebatido para afirmar qualquer coisa. Nunca, tá? Nunca foi rebatido. Vejam bem o pino pivô em latão desse Queen Cutlery. Nunca foi rebatido. O pino é isso tudo? Não, gente. O pino não é isso tudo, não. O pino está aqui no centro, ó. Vai dar para ver. Isso aqui é só tipo uma arruela. O pino em si deve ter o quê? Uns 3 milímetros, 3,5 milímetros de diâmetro. Não mais do que isso. E não tem folga, gente. Não tem folga. Então, que os amigos saibam, e muita gente vai poder atestar isso nos comentários. Não, Cabral, eu tenho Victorinox, sim, o meu não tem folga, não, e eu uso. Eu uso meu canivete porque precisar ser usado. Eu não paparico Victorinox, não. Mesmo esse que é pouco usado, eles parecem para você novinho em folha. Olha só, marca de oxidação no alumínio, tá? Aqui, como eu falei, eu não vejo necessidade, por que a Victorinox usa metal de sacrifício, a não ser para mim, isso é opinião pessoal, que é redução de custo e peso, tá? Porque eu nunca vi um liner de alumínio de Victorinox meu carcomido por oxidação, para evitar oxidação nas peças de aço, tá? Mais de 40 anos, ou 40 anos, ou um pouco menos de 40 anos, um pouco menos de 40 anos, mais de 40 anos, um pouco menos de 40 anos. Manutenção, vocês acham que isso aqui é lavado constantemente? Olhem o interior dele como é que é. Olhem o interior como é que é. Vocês acham que é lavado constantemente para evitar ferrugem e não sei o quê? Vocês acham realmente? Vocês acham que eu chego a esse nível de preocupação? Minha única preocupação, desculpe, é quando chega um canivete ou uma faca novos para mim, eu ponho na água com cloro ou passo uma solução de clorexidina ou passo álcool a 70%. Por quê? Porque eu não sei por onde ele passou, por quem foi manuseado, o que passou nesse canivete. Então, só por um excesso de zelo,
porque eu nunca ouvi falar também que alguém tenha tido problema de saúde porque usou um canivete novo e contraiu alguma coisa por causa disso. Mas eu, por excesso de zelo, quando chega o canivete, eu tomo essas providências de desinfecção geral dele. Daí para frente, meu amigo, é água e sabão quando precisa e olhe lá. Olhe lá. Eu não chego ao ponto de alguns amigos do sindicato rural, igual eu vi, que tiravam um canivete do bolso, aqueles canivetes mais tradicionais, e via de regra, você olhar para o canivete, você fala assim, esse canivete castrou porco, esse canivete rapou casco de carneiro ou de vaca. Não chega a esse ponto, tá? Mas não ficam sendo lavados com constância, não. E cadê a corrosão para eu precisar do alumínio como metal de sacrifício? Não existe. E olha que eu moro numa cidade quente, gente. Não vou falar isso aqui porque ele é pouco portado. Mas isso aqui ficou dioturnamente, ou no meu bolso ou no bolso do pai. Cadê corrosão nos liners de alumínio para preservar as peças de aço do canivete? Não existe. Isso, para mim, na minha opinião, é economia de custo e alívio de peso. Tá? Pode funcionar como metal de sacrifício? Pode. Mas essa, para mim, não é a função principal dele. Tá? Pelo menos nos exemplos que eu vejo aqui, nenhuma me diz que seja isso. Tá? Então, gente, era isso por esse vídeo. É mesmo só para... É uma coisa que estava me incomodando, que eu falei assim, gente, isso não está correta, essa afirmação. Ela não é uma afirmação que você pode fazer soltamente assim, de forma generalizada. Ainda mais, eu afirmo, me desculpe, mas a sua experiência com lâmina é limitada. Tá? Não estou sendo deselegante com você, só estou constatando a realidade. Pelo que eu vejo você usando, pelas suas falas, pelo seu ambiente e pelas lâminas que você tem. Eu não estou fazendo uma afirmação aqui leviana. Eu estou me baseando numa série de fatores que você demonstra nos vídeos. Tá? Então a sua experiência com lâminas é limitada. E você fazer uma afirmação categórica dessa, generalizada, com essa autoridade, é o que eu falei, eu acho no mínimo ousado, tá? Estou procurando ser o mais elegante possível. Acho no mínimo ousado. Seria muito mais interessante que você dissesse: os meus canivetes apresentam folga ou vieram a apresentar folga. Seja por que motivo for, tá? Agora, eu demonstrei aqui mais de uma peça do mesmo estilo do seu Victorinox, porque são Victorinox, sem folga alguma. Sendo que todos eles com mais de 30 anos e pelo menos um com pouco mais de 40 anos de uso real, tá? Podem dar dislike à vontade. Ah, o Cabral falou mal do Firmo. Eu não falei mal do Firmo. Eu apenas achei exagerada uma opinião generalizando o que ele deu. Eu não falei mal do Firmo. Tá? Ah, o Cabral tá querendo criar confusão com o Firmo. Não estou querendo criar confusão com ninguém. É só o que eu falei. Algumas opiniões, se por condescendência ou por não querer magoar ninguém, você deixa passar em nuvens brancas, é uma coisa que se espalha mesmo não sendo verdade ou verdade total. É lógico, pode ter alguém que chega aqui e diga: ah, não, meu Victorinox ou meu canivete pinado também veio apresentar folga. Lógico que pode, eu não sei como é que ele usa, se ele sabe usar, se ele usa com folga. Ah, não, então você está falando que não pode usar o canivete. Pelo contrário, vocês vejam o estado dos meus canivetes, vocês já acompanham, aqueles que acompanham o canal há mais tempo, sabem o que eu penso de lâmina. A maioria absoluta das pessoas não usa lâmina como deveria usar, porque não sabe afiar, e aí fica com medo de perder o fio. Será que eu tenho medo de perder o fio de alguma lâmina minha? Vocês já viram como é que eu reponho um fio? Na mão, com pedrinha que é um bastão só, aço D2.
Vocês já cansaram de me ver repor fio. Então eu uso lâmina, gente, porque perder o fio da lâmina para mim e nada é a mesma coisa. Aquele fio eu reponho em segundos. Segundos. Então, é por isso que eu não deixo de usar lâmina minha, porque eu não estou nem aí se ela perder o fio com 2 segundos de uso. Depois, com 10 segundos, eu reponho esse fio, gente. Então, todas as minhas lâminas, quando são para ser usadas, elas são usadas, no que tiverem que ser usadas. Ah, Cabral, mas você não vai enfiar uma lâmina de um canivete e fazer uma alavanca para arrancar alguma... De sã consciência, não. Mas se aquilo for o único jeito de eu me desempenhar ou me desincumbir de uma tarefa extremamente necessária, vai ser feito sim. Eu já mostrei uma vez, gente, isso há décadas atrás, tá? Décadas. Não saberia precisar quando, mas não sei porquê. Agora ela já não aparece mais, gente. Mas o pai foi usar esse canivete, não sei para quê, ele usou a ponta dele como chá de fenda, entortou a ponta, literalmente. Ela fez quase um S nela. Aí eu, usando uma marretinha de toquinho de goiabeira num caibro, eu fui batendo e acertando. Não sei porque o pai inventou de usar a lâmina. Ele falou, achou que devia usar, usou, pronto, acabou. Eu ia ficar chorando, reclamando por causa disso? Não. Ah, Cabral, mas não tem aí a chave de fenda? Tem. E aí, eu vou brigar com meu pai? Ou eu ia brigar com meu pai? Tem gente que não pensa, ou pelo menos não teve a criação que eu tive. Meu pai precisou usar, sei lá por que motivo foi, eu não usaria. Tem chave de fenda, eu usaria. Ele resolveu usar a lâmina do canivete e usou, pronto, acabou. Então, gente, é isso por esse vídeo, tá? Só para mostrar aqui o que o Firmo falou, infelizmente, não é a realidade ampla, real e irrestrita, não é a realidade para todos, como muitos vão poder comentar nesse vídeo, reafirmando o que eu acabei de falar. A pessoa tem um Victorinox, usa o Victorinox, usa para valer, tá? Não é aquele uso de cortar uma coisinha aqui, outra ali, e falar, não, mas eu uso. Não, é quem usa para valer. Por exemplo, meu amigo Cristiano Nogueira, se vir a ver este vídeo, ele vai poder falar. Porque ele tem muito Victorinox e eu sei que o Cristiano usa o canivete ou a faca para o que tiver que ser usado. Por quê? Porque o Cristiano não é o urbanoide comum, não. O Cristiano já viveu no campo, sabe que a realidade é completamente diferente, que a campo a gente faz o que tem que ser feito e precisa ser feito, e não tem disso de ficar com dó de ferramenta, tá? Então, eu adoraria que o Cristiano visse esse vídeo e comentasse sobre os Victorinox dele, se tem folga. Porque eu sei que o Cristiano usa lâmina de verdade. Ele eu sei. Mesmo sem acompanhar muitos vídeos do Cristiano, sem saber como ele anda conduzindo a vida atualmente, mas eu sei que pelas raízes dele, o que ele já falou, pelo que ele já passou, onde ele passou boa parte da vida a campo, eu sei que ele usa para valer uma lâmina. E aí ele vai poder falar aqui nos comentários, ô Cabral, olha, tal ou qual Victorinox ou outro canivete meu realmente veio apresentar folga porque eu precisei fazer isso ou aquilo. Mas eu até adoraria de saber dele se é a realidade da maioria dos canivetes Victorinox dele. Ou alguém como o meu amigo Daniel Negri, que eu sei que usa lâmina para valer e para o que precisar ser usado. Se é a realidade das lâminas dele, se todo canivete dele tem ou veio a ter folga, porque ele usa realmente o canivete no seu dia a dia. E muitos amigos vão poder comentar aqui, falando, não, Cabral, no meu caso sim, apresenta folga, ou não, Cabral, no meu caso não apresenta. É só, gente, que eu achei uma afirmação muito ousada para ser generalizada. Isso pode impedir um ou outro amigo, eu tenho certeza que não vai ser a maioria, mas um ou outro amigo que às vezes está mais novo, o orçamento é limitado, aí ele vai pensar, ah não, eu não vou investir um pouco mais de dinheiro em tal ou qual lâmina, nem necessariamente o Victorinox, tal ou qual lâmina que é pinado, ou mesmo que é pino pivô de parafuso,
porque vai folgar e eu não gosto disso, ou eu tenho um tique nervoso, ou acho que vai dar problema no canivete. Então, isso, gente, esse vídeo é mais para isso, é para falar, não é nem mostrar, é falar que isso não é uma realidade absoluta, não é uma realidade que valha para todos os usuários, não é uma realidade que valha para todos os canivetes, é uma realidade que vale para o firmo e para os canivetes do firmo e para os usos do firmo, tá? Vamos deixar isso claro. Não é verdade que todo canivete tem folga ou vai vir a apresentar folgas pelo simples fato de ser usado, mesmo que intensamente. Ou alguém vai questionar que esses canivetes foram e são usados intensamente. Só não são mal usados, tá? É só isso. Um abraço a todos.